Um dos clássicos mais importantes da história da Disney completa 30 anos em 2019 e as comemorações estão a todo vapor. A voz original da Ariel, Jodi Benson, tá dando entrevistas em todos os programas de televisão dos Estados Unidos, fazendo altas coletivas e falando muito sobre como foi esse marco da história das animações. Hoje nós vamos aqui relembrar e também saber algumas curiosidades que envolvem esse filme que mudou para sempre a história da Disney. Não sai daí! Aniversário pra mim, pra mim, um bom desaniversário pra ti, sim, sim, é sim. Olá, bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou o Paulo Gratão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. A Pequena Sereia foi o primeiro filme de princesa, conto de fada, heroína feminina que foi feita pelo estúdio sem a presença física do Walt Disney. Mais pra frente eu explico isso. A última princesa até então tinha sido a Aurora em A Bela Adormecida 30 anos antes. Em 1985 o estúdio tinha ali umas obras que eram até um sucesso, tal, mas nada fenomenal, eles estavam passando por maus bocados. Precisava se reinventar de alguma forma, porque a forma de fazer a animação da Disney já estava gasta. E aí eles se reuniram para ter algumas ideias. Ron Clements foi até uma livraria para pesquisar algumas histórias que pudessem ser adaptadas para animação e se deparou com A Pequena Sereia. E aí ele ficou pensando, gente, por que a gente nunca adaptou essa história? E aí quando ele chegou no final do livro, ele descobriu por quê. A sereia morre no final. Mesmo assim, ele insistiu, ele reescreveu a história com um final diferente, apresentou para o presidente da Disney na época, e ele falou: Não vamos adaptar isso, porque acabamos de estrear a sequência de Splash com a Daryl Hannah. Como que vamos lançar outro filme com sereia? No entanto, o roteiro do Ron Clements era tão bom que ele ligou no dia seguinte e falou: não, nós vamos fazer, mas a gente tem que distanciar o máximo possível de Splash. Então quem fez o roteiro foi o próprio Ron Clements com John Musker, que na verdade nunca tinham feito um roteiro de filme, eles eram animadores, e chamaram Alan Menken e Howard Ashman para fazer a trilha sonora. Eles tinham experiência com trilha sonora da Broadway. E falando em músicas e falando em Broadway, foi o primeiro desenho animado da Disney, o primeiro filme que foi feito com músicas inspiradas no teatro musical. E deu muito certo. Under the Sea ganhou o Oscar de melhor canção original naquele ano e a trilha da Pequena Sereia como melhor trilha sonora. Entretanto, uma das principais músicas do filme quase foi excluída. Vocês conseguem adivinhar qual? Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Sim. Parte do seu mundo quase não viu a luz do dia. Dá pra imaginar esse filme sem essa música? Isso aconteceu porque na primeira exibição pública do filme, ainda em storyboard para crianças, um menino deixou cair um balde de pipoca no chão. E ele estava lá recolhendo, arrumando a bagunça dele, e aí umas outras crianças se distraíram e o presidente da Disney viu isso como um mau sinal e falou: não prendeu a atenção das crianças, vamos tirar. Glen Keane ligou pra ele, Glen Keane era um dos animadores, ligou pra ele pra tentar convencê-lo a deixar a música no filme, porque a música era muito importante, era um monólogo que explicava a motivação da Ariel. Ele disse: não, e não é só por causa da criança, a música é chata. Todo mundo do estúdio ficou horrorizado, até que o Glen Keane conseguiu convencer o presidente, que na época era o Jeffrey Katzenberg, de que a música era muito importante, e eles a colocaram de volta na pré-estreia do filme. E de lá pra cá a música nunca mais abandonou o filme e foi um dos maiores acertos dele. Uma das grandes discussões durante a produção do filme, vocês já devem ter visto essa história por aí, foi sobre a cor do cabelo da Ariel. A escolha óbvia pra eles seria o loiro, porque eles achavam que toda sereia era loira. Só que implicou com a sereia da Daryl Hannah. Como eu disse, eles queriam distanciar o máximo possível a Pequena Sereia de Splash. Então, eles procuraram uma outra cor que pudesse ficar boa tanto no claro quanto no escuro, porque a Ariel entrava em ambientes escuros, e eles viram que o vermelho tinha tonalidades muito legais. Mas a personagem que passou por várias transformações no seu design foi a Úrsula. Até eles chegarem num polvo demorou muito, e quando chegaram aí eles encontraram um caminho que eles chegaram no final, que transformou a Úrsula naquela diva. Inclusive, falando em diva, ela foi baseada na drag queen que era super famosa na época, Divine. Aliás, sobre a Úrsula tem uma falha que eu considero nesse filme, que eles cortaram um trecho da primeira música que diz que a Úrsula é a tia da Ariel, de verdade.
There's a whole world of mer people under the sea. King Triton's their ruler. He's got 7 fair daughters. And a witch of a sister named Ursula. Ela é irmã do Tritão, isso é explicado no musical da Broadway, isso é explicado também no livro da Serena Valentino. Ela é uma irmã banida do Tritão. Só que no filme acabou ficando muito mais explicada aquela história. No meu tempo, fazíamos festinhas fantásticas quando eu morava no palácio. O filme foi lançado e fez muito sucesso. Ficou meses a fio na liderança das bilheterias. O Ron Clements, ele lembra, eu tava vendo um documentário sobre a Pequena Sereia para poder fazer esse vídeo, e ele lembra que na época ele recebeu a carta de um policial de Nova Jersey que disse que tinha acabado de sair do cinema, chorando, e o filme fez ele pensar na relação que ele tinha com a filha dele. Ele ligou na hora pra filha dele e eles fizeram as pazes. O sucesso da Pequena Sereia foi tanto que acabou mudando o rumo das animações seguintes. A Bela e a Fera se tornou um musical por conta do sucesso de A Pequena Sereia, ou seja, aquela propaganda que dizia "a sereia que deu voz a uma geração" não é exagero. Entre A Pequena Sereia e O Rei Leão, a Disney considera que viveu os anos de ouro da animação. Aqui no Brasil, o filme foi relançado mais ou menos um mês depois dos Estados Unidos e teve um relançamento em 98 com outra dublagem que gerou alguns protestos. A voz falada da Ariel continuava sendo da Marisa Leal, mas quem cantava na primeira versão era a Gabriela Ferreira e na segunda versão, que ficou imortalizada até hoje, é a Chiara Sasso. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de amor. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de amor. A única versão disponível com a Gabriela Ferreira cantando é um VHS que saiu em 91. Não há mais nenhum material a não ser na internet. O filme ainda gerou uma série de materiais novos, como uma série para televisão no começo dos anos 90, que teve 3 temporadas. Também teve A Pequena Sereia 2, que a gente conheceu a Melody, a filha da Ariel. A Pequena Sereia é um prólogo ali, a história de Ariel, que foi lançada em 2008, que a gente vê como era a Ariel mais novinha e como a mãe dela morreu. Também teve o musical da Broadway, lançado em 2008, que chegou ao Brasil em 2018, 10 anos depois. E nós vamos ter agora o live action, que nessa semana o Rob Marshall, que é o diretor, confirmou que ele está trabalhando no roteiro. Novas informações devem ser divulgadas agora, no verão. É esperado que seja anunciado alguma coisa na D23, que é um encontro bianual para fãs da Disney que acontece lá na Califórnia, onde eles geralmente fazem esses anúncios. Os boatos que cercam até agora essa história dizem que a Zendaya foi convidada para fazer Ariel, o que eu adoraria, e a Lady Gaga está sendo sondada para fazer a Úrsula. Já pensou? Rob Marshall é o mesmo diretor de O Retorno de Mary Poppins, que ficou incrível, então minha expectativa tá lá em cima para esse filme. Quem tá trabalhando na trilha sonora é o Alan Menken de novo, só que agora também com o Lin-Manuel Miranda. O Lin-Manuel Miranda fez a trilha sonora da Moana e também ele participou de O Retorno de Mary Poppins como o Jack. Lembra que eu falei na abertura desse vídeo que o Walt Disney não participou fisicamente da Pequena Sereia, mas é como se ele tivesse participado? Durante a pesquisa, o pessoal da produção encontrou alguns storyboards e alguns textos, anotações do Walt Disney de 1941, quando eles tentaram adaptar a história do Hans Christian Andersen para um curta-metragem. Eles acabaram usando como referência alguns storyboards para o filme final de 89, por exemplo, o da Tempestade. Na cena original, quando a sereia salva o príncipe e o leva para uma praia, tem um convento, e quando a sereia escuta as pessoas se aproximarem, ela foge para o mar e o príncipe pensa que uma daquelas moças salvou ele. Os roteiristas queriam ser mais fiéis a essa história, mas os arquivos revelam que o Walt dizia que não era preciso. Ele sugeriu nas anotações que a sereia cantarolasse no ouvido do príncipe e ele ficasse com aquela melodia na memória. Eles sentiram que estavam sendo guiados por Walt porque as ideias deles eram muito parecidas com a que ele tinha tido em 1941. Sobre a rival da sereia, a que o Andersen tinha criado, era um casamento arranjado, mas que o príncipe descobre ser com aquela moça que ele achou no convento, que ele acha que salvou ela. Ele se casa feliz, mas a sereia morre ao amanhecer. Ela se transforma em espuma do mar,
e ganha uma alma imortal, que era um de seus desejos lá no acordo com a bruxa do mar. Os diretores disseram que optaram por nos dar a Vanessa, porque a Vanessa já apareceria em cena sendo odiada pelo público. E aliás, falando nisso, no conto original, a sereia não sonha só em ser humana e ter o príncipe, ela sonha também com uma alma imortal. Então foi meio que o consolo dela. Ela morreu, mas acabou sendo imortal com as bolhas de sabão. A Disney não quis se apegar a isso e também o Walt Disney não tinha se apegado a isso. Ele tinha se pegado só no lance de ser mortal e no príncipe. A história do Walt Disney ainda era mais apegada ao príncipe do que o fato de ser humano em si. Mas a versão dele era mais triste ainda que a do Anderson, porque no final do curta-metragem do Walt Disney a sereia morria. O Ron Clements e o John Musker não queriam matar Ariel, obviamente, então eles focaram em uma renúncia que ela teria que fazer e que foi feita, que foi quando o Tritão percebe que ele não vai conseguir manter a filha feliz no mar, então ele a transforma em humana e Ariel tem que se despedir da família para poder viver na Terra. Então eles acreditam que essa renúncia já simbolize o que o Hans Christian Andersen quis mostrar na sua história original. Falando em Hans Christian Andersen, ele é autor de várias histórias incríveis. A Pequena Sereia e a Rainha do Gelo, que depois originou Frozen, são só duas delas. Ele tem um museu em memória a ele em Odense, lá na Dinamarca, onde ele nasceu. E a Disney foi atrás para poder buscar referências, buscar alguns manuscritos de A Pequena Sereia, algumas ilustrações e algumas anotações dele. E aí eles descobriram que A Pequena Sereia era a história favorita dele, e deve ser porque lembra um pouco a própria história de vida dele. Ele era muito pobre na infância lá em Odense, e na cidade tinha um teatro, o qual ele amava ir e queria fazer parte, mas ele não podia. Era como uma sereia indo para a superfície, não poder fazer parte daquele mundo. Quando ele escreveu a história, ele já tinha 32 anos e tinha tido 2 experiências amorosas terríveis. E mesmo tendo subido de vida, ele estudou, ele ainda não fazia parte da elite, não se integrava ali em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Então ele vivia muito isolado, o que é atribuído pelos roteiristas da Disney como um paralelo, porque ele sofria calado, sofria em silêncio, assim como Ariel sofreu em silêncio pelo príncipe. Aquela cena dela sofrendo em silêncio, vendo o Eric partir no navio, é meio que uma referência a isso. Aliás, falando em referência, em Copenhague existe uma estátua em homenagem à Pequena Sereia, porque foi a história que realmente marcou o Hans Christian Andersen, e a Disney fez uma referência a essa estátua no filme. Olha só. Essa pose da Ariel. E também tem uma estátua do Hans Christian Andersen em uma universidade lá. E aí, me conta, o quanto você ama a Pequena Sereia, o quanto você está ansioso para ver o live action da Pequena Sereia. Tem mais curiosidades que eu não falei, porque esse vídeo ia ficar gigantesco, então vocês podem compartilhar aqui nos comentários. Digam pra mim o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, a gente sempre fala de Disney e tem vários conteúdos aqui da Pequena Sereia. A gente se vê aqui todas as terças e quintas ao badalar do meio-dia. Até o próximo, tchau, tchau!